favor, verifique os celulares, se estão desligados. Vamos começar fazendo a leitura do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E os fins? Mas nem todas as coisas edificam. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Sempre existiram homens indefiníveis, que se não fizeram mal a ninguém, igualmente não beneficiaram pessoa alguma. Examinadas nesse mesmo prisma, as coisas do caminho precisam interpretação sensata, para que se não percam na inutilidade. É lícito ao homem dedicar-se à literatura ou aos negócios honestos do mundo, e ninguém poderá contestar o caráter louvável dos que escolhem conscientemente a linha de ação individual no serviço útil. Entretanto, será justo conhecer os fins daquele que escreve ou os propósitos de quem negocia. De que valerá ao primeiro a produção de longas obras, cheias de lavores verbais e de arroubos teóricos, se as suas palavras permanecem vazias de pensamento construtivo para o plano eterno da alma? Em que aproveitará ao comerciante a fortuna imensa conquistada por meio da operosidade e do cálculo, quando vive estagnada nos portos, aguardando os desvarios dos descendentes? Em ambas as situações, não se poderia dizer que tais homens cogitavam de realizações ilícitas. Todavia, perderam tempo precioso, esquecendo que as menores coisas trazem finalidade edificante. O trabalhador, cônscio das responsabilidades que lhe competem, não se desvia dos caminhos retos. Há muita aflição e amargura nas oficinas do aperfeiçoamento terrestre, porque os seus servidores cuidam, antes de tudo, dos ganhos de ordem material, olvidando os fins a que se destinam. Enquanto isso ocorre, intensificam-se projetos e experimentos, mas falta sempre a edificação justa e necessária. Vamos fechar nossos olhos, elevando nosso pensamento a Deus, acalmando nossos corações, agradecendo a Jesus, nosso Mestre, por estarmos aqui reunidos para mais uma palestra que tanto conhecimento nos traz e tão bem faz aos nossos corações. Agradecendo a espiritualidade querida aqui do Fonte Viva, ao Dr. Bezerra de Menezes, por terem preparado esse ambiente de acolhimento para nos receber. Pedimos que os bons espíritos possam incluir nosso palestrante, que está pela primeira vez aqui em nossa casa, que ele seja muito bem-vindo e que se sinta acolhido por todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Hoje a palestra é com Francisco Delgado, do Centro Espírita Seara de Jesus. Não, na verdade a gente vai corrigir. No Grupo de Fraternidade Espírita Esperança. Nós somos casas irmãs amigas. Tá. E o tema é a porta estreita em caminho de renovação. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Pessoal, boa noite. Como vocês viram, a porta estreita, um caminho de renovação, a gente vai trabalhar esse tema dentro das nossas mudanças necessárias para que a gente possa ter uma vida mais plena, uma vida mais feliz. Então a gente vai fazer uma reflexão sobre a evolução espiritual e a transformação pessoal. Né? E eu queria, então, para a gente começar a fazer uma introdução ao nosso estudo, lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta não podia ser outra, nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então Jesus é o nosso guia, o nosso modelo, a nossa referência, a nossa bússola, o nosso norte. Eu gostaria de ler para vocês
a nota de Kardec logo após essa questão, para a gente poder fazer algumas reflexões. Só um pouquinho que eu desmarquei sem querer. 680. Esse. 625. Vamos lá. 625. Então, Kardec, essas notas de Kardec, é importante a gente se atentar a elas, porque a gente estuda pouco. A Federação Espírita Brasileira, nos seus livros, as traduções da Federação, ela coloca até com um tipo diferente, exatamente para poder mostrar que são as opiniões de Allan Kardec. Olha que interessante que ele escreve. Para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque, sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Isso quer dizer que nosso Senhor Jesus Cristo é um Espírito crístico, como nós bem sabemos, responsável pelo nosso planeta. Ele é responsável desde a formação do planeta e ele é responsável por cada um de nós, perante a Deus. E ele tem uma comunhão perfeita com Deus, pelo fato de ele já ter atingido a evolução suficiente para isso. E foi o indivíduo mais adiantado que já passou aqui pela Terra, e que está conosco. Na verdade, sempre esteve, né? Então, continua Allan Kardec. Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhes falsos princípios. Isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiados terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida e da alma com as que regulam a vida do corpo. Muitos são apresentados como lei divina, simples leis humanas, estatuídas para servir às paixões e dominar os homens. Isso quer dizer o seguinte, que no decorrer do desenvolvimento do cristianismo, após a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, os ensinamentos dele foram muito deturbados. Houve muitas mudanças desses ensinamentos. E criou-se uma série de normas, de regras, para atender aos prazeres das pessoas, aos seus instintos, à sua condição material. Defender a riqueza. E Francisco de Assis começou a resgatar esse cristianismo, né? E depois veio o espiritismo. Também veio para poder resgatar esse cristianismo mais puro. Então, gente, a porta não passou por reforma, ela continua estreita. Isso é uma curiosidade interessante, né? Porque a porta estreita, está escrito em Mateus, capítulo 13, 7, lá no verso 13 e 14, a porta não passou por reforma, ela continua estreita. Então não adianta mudar os ensinamentos do Cristo para atender a interesses materiais das pessoas. Não adianta. Então, a interpretação do ensino de Jesus, que ele é o nosso modelo de evolução moral. Jesus é visto como exemplo ideal de evolução moral do Espiritismo. E ele é guiado, esse ensinamento do Cristo é guiado pelo amor e pela ética. A porta estreita, então, simboliza a conduta ética, compromisso com a reforma íntima e para o nosso progresso espiritual. Então, a porta estreita é um norte para que a gente siga o processo de mudança, de correções, para que a gente aprenda os ensinamentos do Cristo na sua pureza. Se você pegar todo o ensinamento que está nos evangelhos, nos 4 evangelhos, nas cartas, no Atos dos Apóstolos, lá no Apocalipse, você vai traduzir tudo numa palavra chamada amor. Simples assim. E para isso a gente precisa afagar a nossa mudança íntima, precisa trabalhar o nosso íntimo para que a gente possa melhorar como ser humano. Então nós temos 2 caminhos. Entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Então já temos uma frase, caminho que conduz à perdição. Já temos
lugar para poder caminhar, para andar. E muitos são os que entram por eles. Porém, estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. Então, temos duas palavras importantes, perdição e vida. Poucos são os que encontram. Então a gente começa a refletir sobre isso, sobre essas palavras que está escrito no Evangelho de Mateus, e a gente pensa, o que é a perdição, né? O que seria essa perdição? Valorização exagerada das coisas materiais. A busca por prazeres nocivos ao nosso crescimento humano. Então essa perdição nada mais nada menos que o desvio das leis de Deus. E a busca por prazeres que vai satisfazer coisas momentâneas. E a vida? A vida nada mais nada menos do que o reino dos céus que Jesus prometeu para todos nós, né? Por quê? Porque esse reino dos céus que Jesus prometeu, ele não está em lugar fora da gente, está dentro da gente, está no nosso íntimo, está na nossa condição de espírito, de felicidade, de saber lidar com as dificuldades do mundo. Então a vida é uma vida plena, com a prática da caridade, fé no futuro e esperança no coração. Aí nós temos as 3 virtudes segundo Paulo, né? Está lá na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, lá no verso 13. A fé, a esperança, sendo que a mais sublime é a caridade. E aí, com isso tudo, a gente tem consciência tranquila. Você põe a cabeça no travesseiro na hora de dormir, você sabe que no seu dia você teve uma vida plena. E aí a gente vai seguindo nessas reflexões, e aí a gente para numa metáfora, né? O que é essa metáfora da porta estreita, então? Enfatiza o esforço para superar imperfeições e evoluir moralmente. E aí nós temos 2 portas. Essa gravura eu puxei da internet, achei ela muito propícia para colocar aqui. Largura relativa das portas no mundo de prova e expiação, que é o mundo que nós estamos hoje, né? Que está colocado. A Terra está nesse tipo de mundo, né? A gente está passando por um processo de transição. É curioso, porque tem gente que crava datas, né? 2057, já ouviram falar em 2057? Dizem que o Chico disse isso. E aí a gente começa a refletir, né? O mundo que a gente vive hoje. Tantas guerras que não respeitam crianças, né? Você vê tanta polarização política, pessoas se tornando inimigos por causa de ideologias diferentes, dificuldade com a aceitação de sexualidades, cor de pele, fome. Quanta gente a gente vê na rua passando fome. Aí eu fico pensando, nós estamos em 2026, né? 20 e poucos anos, 30 anos. Será que a gente passa por um mundo de regeneração em 2057? Cabe as reflexões, né? Eu acho que não, opinião minha. Respeito a opinião de quem acha o contrário, mas na minha opinião acho que não. A gente vai demorar mais alguns séculos aí para conseguir fazer esse processo de transição terminar. Então nós temos 2 portas. Que é uma porta larga, que é onde as pessoas cedem às paixões dos vícios, se entregam às paixões dos vícios. E é tão fácil no mundo de hoje, né? A gente cita alguns exemplos. Tabagismo, alcoolismo, drogadição. Os problemas com pornografia, né? A gente vê também pessoas viciadas em jogos, que está tão comum hoje em dia. A gente vê criança de 10 anos nos joguinhos do celular, só passando o dedinho, jogando. Aquilo ali, gente, já começa a alimentar uma certa dependência química. Os prazeres que aquilo ali vai dando. Será que vai criar um adulto depois que não possa ter um problema com dependência química de jogo? Não cabe essas reflexões que a gente precisa fazer. A gente vê pessoas entregando tablets e celulares para crianças de 2, 3 anos, para que as crianças fiquem ocupadas e a pessoa possa fazer suas coisas. Minha época de criança não era assim não, tá? Papai e mamãe colocavam a gente lá no canto, estuda, brinca, que eu estou fazendo almoço, que eu estou cuidando disso, estou cuidando daquilo. E as brincadeiras eram analógicas, a gente desenvolvia cognição, né? Desenvolvia bastante a leitura.
Hoje em dia a gente tem uma crise cognitiva das pessoas, se você for pensar direitinho, né? As pessoas estão com dificuldade de entendimento simples, de coisas simples, as pessoas estão lendo menos, passando nos rios, dedinho para lá e para cá, com vídeos curtos, vai bitolando a pessoa. As pessoas estão lendo pouco, já lia muito pouco, estão lendo muito menos ainda. E aí nós temos a porta apertadinha, né? A porta estreita. Vencer as más tendências, praticar a caridade. São duas coisas que o Espiritismo trabalha muito, né? Vencer as más tendências, uma mudança íntima, e a prática da caridade, que é uma bandeira do Espiritismo. Fora da caridade, não há salvação, né? Palavras cunhadas por Allan Kardec. Começou lá na Revista Espírita. Na verdade, não foi nem Kardec que começou, foi um combatente da doutrina espírita que usou primeiramente esse termo. Eu acho que a revista é de 1968, se não me engano. E depois Kardec adotou o termo, lógico, né? Fora da caridade não há salvação, não é fora da igreja, não é fora do espiritismo, né? Não é fora de qualquer tipo de religião, e sim dentro da caridade, da prática do amor, né? E é interessante isso, porque a gente, muitas vezes, a gente condena muitas outras religiões e a gente tem que tomar cuidado com isso, porque cada pessoa está no lugar que ela precisa estar. E as outras religiões praticam a caridade também. Então não é fora do espiritismo, não é fora da igreja católica, não é fora das igrejas evangélicas, não é fora do centro de Umbanda. É sim na prática da caridade. A pessoa pode se considerar ateu, mas ele está praticando a caridade, ele está cumprindo os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente vai seguindo. Então a gente sabe que a minoria dos espíritos passa por essa porta estreita, né? Que é a prática da caridade e o esforço para que a gente possa mudar como ser humano, melhorar como pessoa. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Assim disse Jesus, né? Está lá em Lucas 9, versículo 23, né? Tome a sua cruz e siga-me. E aí, isso é um vídeos que tem no YouTube, gente, que é bem interessante, se alguém quiser, é só procurar lá que vai achar. Eu printei as imagens porque fica mais fácil e didático para a gente conversar, ao invés de passar o vídeo aqui para vocês. E às vezes tem dificuldade de passar o vídeo, então assim fica melhor para a gente poder conversar. Então nós temos pessoas carregando as suas cruzes, né? O que representa as cruzes? É a dificuldade da vida. Os momentos que a pessoa passa aqui, às vezes dá aquele momento de sofrimento, de dor, às vezes com uma doença, perda de um familiar, às vezes a perda do emprego, né? E muitas outras dificuldades que a gente pode passar no nosso dia a dia. Então as pessoas vão carregando suas cruzes. Mas nós temos esse rapaz que pede a Deus para cortar um pedaço da cruz dele. E não tem atalho, né? Não existe atalho. Você tem que encarar as suas dificuldades. E como é respeitado o livre-arbítrio das pessoas, a gente sabe que nossos amigos espirituais que estão ao nosso redor, nos ajudando, eles nos orientam, nos intuem, mas eles respeitam o nosso livre-arbítrio, quem escolhe somos nós. Então o nosso amigo cortou um pedaço da cruz, ficou um pouco mais leve. E foi seguindo a caminhada dele. Estava até mais na frente e tal. E chegou um determinado momento da vida que ele sentiu que a cruz estava pesada de novo. O que ele fez? Pediu para cortar. E assim foi feito, porque é respeitar o livre-arbítrio das pessoas. E aí já foi com a cruz pequenininha, mais leve, né? Fácil de carregar. Foi embora, todo serelepe. Agradece até a Deus, né? Pega atalhos e agradece a Deus. E aí vai lá, assoviando, já na frente de todo mundo. Só que chega um momento da vida que tem um penhasco na frente. E aí, como é que faz? A gente vive situações difíceis no decorrer da nossa vida. Todos nós, sem exceções. Uns com uma dificuldade um pouco maior, outros um pouco menor, dependendo da força de cada um. Capacidade que as pessoas têm de carregar seus fardos, né? Não é dado fardo mais pesado que a gente possa carregar. Chegou num penhasco, que esse penhasco representa aquele momento mais difícil da vida da pessoa. E aí ele não está preparado. A cruz dele não consegue fazer com que ele atravesse o penhasco. Os outros atravessam. Por quê? Porque se fortaleceram no decorrer da sua jornada, carregando essa cruz difícil.
esses momentos difíceis de vida. E chegaram no momento com mais dificuldade ainda, estava preparado, estava forte, né? E aí depois ele, coitado, fica sofrendo, né? Às vezes maldiz a Deus, fala que as coisas para ele não dão certo, né? Começa a botar culpa nas pessoas, começa a culpar médicos, culpar professores, culpar chefes de trabalho, culpar os familiares. Mas ele aqui buscou atalhos, né? Mas a gente sabe que Deus é muito justo, muito bondoso. O que acontece com ele então depois? Ele vai ter a oportunidade de fazer de novo. Todos nós vamos ter a oportunidade de fazer de novo. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Jesus chama de novo. Aí pode acontecer uma nova reencarnação da pessoa, pode acontecer uma nova etapa da vida naquela própria encarnação, né? Mas a pessoa vai precisar passar novamente por situações para que ela se torne forte, para que ela se beneficie no sentido de aprendizado, de adquirir força, de adquirir energia e melhorar espiritualmente, melhorar como ser humano. A porta não passou por reforma, né? Por isso que a gente estava refletindo. A porta não passa por reforma. Não adianta a gente buscar atalhos, não adianta a gente caminhar por lugares que não é a nossa rota. André Luiz chama o espírito que reencarna e vai até o final dessa encarnação, cumprindo com toda aquela programação reencarnatória, chama de completista, né? Um termo interessante, completista, né? Aí a gente fica analisando quantos que são completistas entre nós. Eu tenho a impressão que são muito poucos. Talvez um Divaldo, talvez um Chico Xavier, uma irmã Dulce, né? Tem muitos anônimos também, a gente fala muito dos que a gente conhece, né? Mas tem tanta gente que é anônimo, que tem uma vida tão digna, uma vida de amor, uma vida de paz. Aquelas pessoas que às vezes são tão simplesinhas, você chega perto, dá vontade de você abraçar, apertar, sabe? A pessoa tem uma energia tão boa, às vezes vive uma dificuldade muito grande de vida, né? Sua porta não passou por reforma. Isso quer dizer o seguinte, que existem as leis morais. Está muito bem ensinada no Livro dos Espíritos, muito bem explicada, e também no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. As leis morais guiam o espírito na jornada evolutiva, promovendo crescimento e aprendizado contínuo. Olha que interessante, ó. Crescimento e aprendizado contínuo. Ou seja, a gente está sempre em processo de aprendizado. E aí, logicamente, com esse processo de aprendizado, a gente está sempre crescendo. Como ser humano, simboliza a necessidade de respeito ao observar essas leis morais, para que a gente possa alcançar a evolução. Justiça, amor e caridade. Já ouviram falar nisso? Está lá na 10ª lei moral, né? Lei de justiça, amor e caridade. E são os pilares essenciais que todas as leis se apoiam, para que a gente possa evoluir. Então a gente fica pensando ali, justiça, amor, caridade. A gente tem então justiça com Moisés, lá no Velho Testamento, com os 10 mandamentos, que é base para muitas coisas hoje em dia, né? Ainda é base para muitas coisas. Amor. A segunda grande revelação, Nosso Senhor Jesus Cristo, que veio trazer o amor. E a terceira grande revelação, que é o Espiritismo, que veio trazer a caridade. Porque o Espiritismo realmente uma das filosofias, religiões, como queiram considerar, que mais trabalha a prática da caridade. Tanto no processo educativo das pessoas, como na prática. E não é só dar cesta básica, dar alimento, dar roupa para o frio. Não, gente. Abraçar. A gente chega nessa casa aqui, ó, como é que nós somos abraçados, né? É um abraço com carinho, com amor tão grande. É tão um abraço de mãe, né? É esse abraço que a gente tem que dar nas pessoas. Abraço de mãe. Porque isso é caridade também. Estender, dar o ombro para a pessoa desabafar, chorar, sem criticar, sem condenar. Ouvir, deixar a pessoa desabafar.
Atendimento fraterno, né? Todas as casas espíritas fazem muito bem. E é preciso estar muito bem treinado para fazer esse próximo, passar por esse... Para ser um trabalhador atendente fraterno. E aí nós temos as 10 leis morais. A gente vai até 8h30. Uhum. Então a gente tem lá da questão 614 até 919 do Livro dos Espíritos, são 305 questões, né? São as leis morais. E a gente está abrindo o Livro dos Espíritos para poder entender essas leis morais. É interessante que a gente leia isso. Tem muita coisa aqui boa, tem muita orientação, muito ensinamento. Então, a lei de adoração, que é a relação com Deus, trabalho, desenvolvimento e utilidade, reprodução, que é a continuidade da vida, conservação, preservação da existência, destruição, que é renovar e transformar sempre, sociedade, que é viver em comunidade. Isso é interessante porque o ser humano não nasceu para ficar sozinho, né? A gente vê muitas histórias dos eremitas, já ouviu falar nos eremitas? Aquelas pessoas que se isolam em determinados lugares para poder meditar, buscar a evolução espiritual através da meditação, através do autoconhecimento. Será que ele consegue evoluir sem ter ninguém do lado dele para trocar? Né? Então, cabe reflexões. A gente não nasceu para ficar sozinho. Lei de progresso. A gente precisa evoluir moralmente e intelectualmente. Igualdade, são os direitos e deveres que nós temos perante a sociedade, perante o nosso próximo. Liberdade, é ter autonomia. Isso aqui é muito interessante, você ser autônomo e respeitar os outros, ter respeito mútuo, respeitar e ser respeitado. E ser autônomo é interessante porque as pessoas idosas, como é que a gente está cuidando dos nossos idosos, né? Está dando autonomia para eles? Isso é liberdade, gente. Tem alguns que a gente precisa estar ali cuidando, né? Pagiando para poder, né, proteger, mas precisa dar autonomia para as pessoas. E a 10ª, que é a justiça, amor e caridade. É a ética e a fraternidade. Então a gente vai, essa última, ela praticamente, você cumprindo a última, você está cumprindo as outras. Então ela é a mais importante, né? Então, gente, a importância da reforma íntima. Primeiro, começa com o autoconhecimento. Ninguém consegue mudar se não se conhecer. E uma outra palavrinha mágica para a mudança, humildade. Base para transformar sentimentos, pensamentos, que facilita muito o nosso crescimento moral. Autoconhecimento e humildade. Duas coisinhas simples, né? Aparentemente simples. E aí a gente precisa cultivar essas duas coisas no nosso íntimo. E aí a gente vai para as etapas do autoconhecimento. Lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, essa questão muito famosa, todo mundo trabalha ela, porque ela é importante realmente. Kardec pergunta para os Espíritos, qual o meio mais prático, o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir às atrações do mal? E aí eles respondem, um sábio da antiguidade falou disse, conhece-te a ti mesmo. Isso é Sócrates, tá, gente? Esse sábio que ele fala é Sócrates. A gente sabe que essa frase ela vem do oráculo de Delfo. Sócrates tirou de lá e retransmitiu esse ensinamento. E depois eles mudaram um pouquinho, melhoraram um pouco essa frase, né? Conheça-te a ti mesmo e conhecerás o universo e Deus. Olha que interessante. Você sai de dentro de você para conhecer o universo e Deus. Isso é muito profundo, gente. Isso é muito grande. Então você sai do micro para o macro. Isso quer dizer o seguinte, que Deus está dentro de nós. E nós temos as leis de Deus intrínseca no nosso íntimo. Então nós já temos o universo e Deus dentro da gente. Né? E aí, Allan Kardec era ele era um pouquinho chato, no bom sentido da palavra. E aí ele não ficou satisfeito, não. Ele perguntou, fez uma subpergunta, seria 909A. Conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, conheça-te a ti mesmo. Mas
a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Você tem que perguntar, bom, eu sei disso. Eu sei que para eu melhorar, que é o meio mais prático, é me conhecendo. Mas como que eu faço? O Santo Agostinho respondeu essa questão. Então ele cria um paradoxo. Somente quando eu sei quem eu sou, eu posso deixar de ser quem eu sou. Né? Então, se eu não conheço, se eu não me conheço, eu não tem como eu mudar. Aí tem uns exercícios que Santo Agostinho ensina para a gente, que é o autoconhecimento. Ele trabalha muito no repassar o dia. Né? É você chegar em casa, colocar a cabeça no travesseiro, fazer uma autoanálise do seu dia todo. E aí você vai se colocar no lugar da outra pessoa, que você interagiu. Aquilo tudo que eu fiz com aquela pessoa, eu queria que fizesse comigo. Eu já tenho um sentimento de empatia, né? Será que eu queria que a pessoa fizesse comigo algo que eu fiz com ela? E aí você vai fazendo essa análise. Você vai observar as emoções da outra pessoa, com as coisas que você fala, com as atitudes que você toma. E aí você vai buscando o que é o que eu quero para mim. Está certo o que eu fiz? E aí eu fui acrescentando mais algumas coisas. É um texto imenso que eu não ia trazer para vocês, porque ia tomar muito tempo do nosso estudo. Aí você vai observar o que as pessoas estão falando de você. Isso é curioso, tá? A gente não precisa ficar escondido ouvindo. Não, é um bate-papo entre as pessoas. Você vai começando a pegar o que as pessoas estão comentando de você mesmo. Isso é um exercício muito bacana. Porque você descobre que você tem muitos amigos que falam o que você precisa ouvir. Né? Santo Agostinho diz que às vezes é melhor você prestar atenção no que o inimigo fala, né? Porque o inimigo vai ser muito sincero. Né? O inimigo vai falar realmente aquilo que ele está sentindo de você. Isso é verdade também, tá? Mas nada como ter um amigo que fala a verdade pra gente, né? Uma esposa, um marido, uma mãe, um pai. Às vezes um filho. Os filhos falam tantas verdades pra gente. Quando eu comecei a fazer esse exercício, eu comecei a perceber que meus filhos são muito melhores do que eu. Que eu preciso melhorar muito. Porque eles me falam determinadas coisas que me trazem muita reflexão. Eu costumo fazer sempre nas minhas preces, quando eu rezo por eles, agradecendo a oportunidade de tê-los como meus professores. E aí você vai adquirindo humildade para reconhecer essas coisas. Né? A humildade ela vai sendo treinada. Imaginar o que o outro faz, o que você faria. E o bem preserva a vida. E a gente? Estamos preservando a vida? A gente está preservando a natureza, os animais, está cuidando dos nossos bichinhos, principalmente os que estão na rua, por exemplo. Tem muitos exemplos que a gente pode colocar aqui. Tem pessoas que ainda caçam, gente. Né? Num mundo em que os açougues estão cheios de carne, né? As pessoas vão lá matar uma capivara na beirada do rio. Ainda tem, tá? E é crime. E é crime e a pessoa vai presa se for pega cometendo isso. Isso é preservar a vida? Tem gente que joga carro em cima de gatos na rua. Já viram isso? Eu já vi uma pessoa fazer isso. Viu o gatinho, jogou o carro em cima do gatinho. Né? Porque não gosta de gato, né? Enfim, a gente está preservando a vida, precisa pensar sobre isso. A gente aqui está dentro de um centro espírita, com pessoas de bem. Né? Toma cuidado com o homem de bem, está lá na questão 918 de Jesus Espírita, também no Evangelho segundo o Espiritismo. Que a análise do homem de bem é bem fechada. É difícil achar alguém que se encaixa. Mas somos pessoas boas, né? Então a gente não vai falar, por exemplo, de assassinatos, não precisa nem tocar nesse assunto. E o Jesus faria o que nós temos feito? Nosso mestre, ele faria o que temos feito? Essa choca, né? Porque como Jesus é o nosso guia, nosso modelo, como ele é a nossa referência, a nossa bússola, é o que ele fazia que nós temos que buscar fazer, mas isso não é de um dia para o outro, né, gente? Vai sendo aos poucos. Em doses homeopáticas e durante os anos. E aqui
no Livro dos Espíritos, Allan Kardec também tem uma nota sobre essa questão do 119 que eu queria ler para vocês, com uma liberdade de ler, vocês me permitam. Muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Se efetivamente, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais a miúde a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos, sem que os suspeitemos, unicamente por não percustarmos a natureza e o móvel de nossos atos. Porque se a gente não fizer essa autoanálise, a gente não percebe. É isso que Allan Kardec está dizendo. Muita coisa passa, né, batido na nossa frente, a gente não percebe. Quando temos amigos que nos alertam, já está bom, né? Mas às vezes são coisas que parecem pequenas, né? Que a gente não percebe. Por isso que a gente tem que ficar fazendo esses questionamentos. A forma interrogativa tem alguma coisa de mais preciso do que qualquer máxima, que muitas vezes deixamos de aplicar a nós mesmos. Aquela exige a resposta categórica por um sim ou um não, que não abre lugar para qualquer alternativa e que não são outros tantos argumentos pessoais. E pela soma que derem as respostas, poderemos computar a soma de bem ou de mal que existe em nós. E aí a gente vai estar nos conhecendo. Eu tenho uma amiga que isso é curioso, ela criou uma apostila que andava com ela. Ela cadernou direitinho e tinha vários itens que ela precisava mudar. Fazendo essa autoanálise, né? Que ela precisava mudar. E aí todo dia ela colocava ali, ela ia grifando. Ela precisou fazer de uma forma bem analógica para que ela não perdesse as ideias no decorrer do dia, né? Para poder chegar no final do dia e realmente ela fazer. É uma dica, né? Por que não? E aí a gente vai seguindo. Como é que a gente faz para superar as nossas imperfeições morais, né? Primeiro é reconhecer e compreender as próprias imperfeições. É o primeiro passo para superar essas dificuldades. Então a gente precisa reconhecer e compreender as nossas imperfeições. Por isso que a gente colocou humildade lá atrás, né? Porque sem humildade também não vai não, tá, gente? Aquelas pessoas que são mais arrogantes, elas dificilmente vão conseguir fazer essas reflexões. Superação exige compromisso constante. Com outra palavrinha mágica, compromisso. Para evoluir e melhorar a si mesmo ao longo do tempo. Afastar influências negativas. Cultivar virtudes, fortalecer o caráter, promover o bem-estar moral. A gente vive num mundo hoje que as informações chegam com tanta velocidade e de uma quantidade tão grande que fica difícil até a gente separar mais influências, né? Às vezes você está sendo mal influenciado e nem percebe. Né? Filmes, séries, reels, vídeos no YouTube, por exemplo. Né? Antigamente não tinha essas coisas. Então a gente conseguia se proteger um pouco melhor, se blindar um pouco melhor. Hoje está mais difícil. Então o exercício tem que ter mais força, então, para conseguir afastar essas más influências. Muitas pessoas que se aproximam da gente têm tanta negatividade, não é que a gente vai abandonar a pessoa, não, a gente vai tentar ajudar no medida do possível. A gente não precisa se influenciar pela negatividade das pessoas. Quando alguém vem com uma atitude assim muito desagradável, a primeira coisa que a gente faz é criticar, né? A gente critica, às vezes a gente fala com as outras pessoas. Será que ajuda? Será que a gente não está absorvendo aquela má influência? E o estoicismo trabalha muito isso, né? O estoicismo é uma filosofia que surgiu na Grécia, depois passou para o Império Romano, onde tem Sêneca, Marco Aurélio, são os grandes filósofos do estoicismo. Ele tem uma máxima que é muito interessante. Se não me faz bem, para que eu vou absorver determinadas ideias, né? É como um caminhão do lixo, que vai pegando o lixo em vários lugares. Será que a gente precisa pegar o lixo das pessoas? Né? A gente pode simplesmente seguir a nossa vida, ajudando na medida da nossa possibilidade, mas sem se deixar influenciar com as negatividades das outras pessoas. Também não ser negativos, né, gente?
E aí nós temos uma etapa da renovação moral. Isso aqui foi baseado no livro Plenitude, de João de Anjos, tá, gente? Esse livro, acho que é o terceiro da série, se não me engano. Ele trabalha a parte do sofrimento, é um livro muito bom, muito bonito. Os livros da João de Anjos são muito difíceis, né? Necessário, às vezes, até montar grupos de estudo. Mas dá pra gente absorver algumas coisas. Então vamos lá. Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, item 4. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. Aí eu faço uma pergunta para todos nós. O bom espírita está dentro do centro espírita? Precisa estar dentro do centro espírita? Ele pode ser ateu, sabia? Pode ser evangélico, pode ser católico, pode ser umbandista, pode não ter religião nenhuma, mesmo assim acreditar em alguma coisa, né? Se ele trabalha a sua transformação moral e tenta melhorar como ser humano dentro das suas ideias, dentro das suas filosofias, se ele emprega esforço para poder superar as suas más inclinações, ele é um verdadeiro espírita. Já pensaram nisso? Tem que ser da caixinha, né, gente? Tem pessoas que não gostam quando eu falo isso não, tá? São os espíritas, aqueles mais, né? Mas a gente precisa ter essa noção que temos diversidades, né? Diversidades culturais, famílias pessoas que nascem em determinado núcleo familiar, que segue aquela tendência de vida, né? Que pode ser uma boa pessoa, pode ser um espírita verdadeiro, apesar de não aceitar ou não acreditar no espiritismo, nos ensinamentos de Allan Kardec. Importante, nosso Senhor Jesus Cristo, porque o espiritismo nada mais nada menos que os ensinamentos do Cristo, né? E aí, então, a gente pode elaborar, a partir disso, etapas na nossa transformação moral. Primeiro, a gente precisa de ferramentas, né? Que ferramentas são essas? Vontade. Sem vontade não vai. Se você não quiser, você não muda. Podem ter certeza disso. Conhecimento. Se você não aprender também, você não muda. Você precisa saber. É por isso que tem tantos livros bons, doutrina espírita, tem livros de filosofia. Eu gosto muito do livro Confissões de Santo Agostinho, que é um livro de filosofia católica, né? E tem muitos outros autores de outras religiões que são importantes. Tem filósofos muito importantes que a gente precisa buscar, e principalmente o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Comunhão com a natureza, procurar enxergar as coisas ao nosso redor, mas nesse sentido, sabe? A vida da gente é tão corrida que muitas vezes a gente não percebe aonde a gente está passando e os cenários que estão ao nosso redor. Vamos escutar os passarinhos cantarem, observar mais as flores. E aí a gente está treinando a concentração, está treinando uma série de coisas. Pietro Bode, num determinado livro dele, ele coloca uma posição muito curiosa. Ele estava explicando como é que se estuda. Para quem não sabe, Pietro Bode é um filósofo importante do início do século XX, que era católico, depois ele veio para o Brasil, ficou no Brasil até desencarnar na década de 70, e tem livros maravilhosos de filosofia. E ele ensina a estudar assim, ele cria a imagem de duas montanhas, e de uma montanha a outra uma floresta imensa. E aí ele coloca duas opções para você, ou você pula de uma montanha para outra, né? Ou você desce a montanha, vai caminhando pela floresta e sobe a outra montanha. Qual que é a diferença disso tudo? Daqui para cá pode chamar de leitura dinâmica, né? Ou hoje em dia com o chat GPT, com essas aí da vida, as pessoas conseguem ler um livro resumido por esses programas, né? E aí fica fácil, né? Já li uma epopeia imensa, né? Aí foi lá, pegou todo o resuminho daqui. Quando você desce a montanha e vai caminhando, observando as coisas ao seu redor, você está tendo tanta riqueza de conhecimento,
naquele ambiente, que quando você chega a outra montanha, você está rico de conhecimento. E a gente, hoje em dia, a gente costuma pular as montanhas. A gente costuma não se debruçar realmente naquilo que a gente precisa. E a natureza é um exemplo disso. Tanta coisa bonita que tem por aí, que a gente pode observar, que a gente pode tirar aprendizado, né? E aí a meditação. Quando se fala em meditação, as pessoas logo imaginam alguém na posição de lótus, né? Isolando o pensamento, tentando não pensar em nada, fazendo exercício de respiração, aquela coisa toda. Também é, tá? Mas você pode sentar na cadeira, fechar os olhos e começar a organizar o seu pensamento. E ali você consegue observar várias coisas de você mesmo, do seu íntimo. Então meditar é importante. Se alguém gosta de ficar em posição de lótus, faz também, que é bom. Não é ruim não, tá? E aí a gente vai na transformação de dentro. O que é transformação de dentro? É amar a si próprio. Então você começa pelo auto-perdão. É a pessoa se perdoar. Ah, cometi um engano na vida, eu preciso me perdoar. Eu não posso ficar remoendo sentimentos, né? Resignação, ser resignado com as dificuldades que estão fora do nosso controle. Tanta coisa às vezes foge do nosso controle. Então a gente tem que buscar uma resignação positiva. Ressignificar a vida, ressignificar aquelas coisas que a gente descobriu que não estava bom, que estava errado. Muda, por que não? Né? Muda, corrige o rumo. Libertação do sofrimento. Isso aqui é muito curioso. Tem uma frase que eu acho assim, uma frase bem emblemática, mas tem certas restrições, que é a dor inevitável, mas o sofrimento opcional, né? Já ouviram falar isso? É uma frase bem usada, né, dentro dos estudos da doutrina espírita. Tem certas dores que ela vai trazer o sofrimento, não tem como, né? Mas como você vai se portar perante essa dor e esse sofrimento? Aí que está a diferença. E tem sofrimentos que você consegue evitar, sim, né? Então vamos tentar ser feliz. A gente vê pessoas que passam por doenças terríveis e você encontra que a pessoa está sorrindo. Eu conheci uma recente não, foi há muitos anos, que desencarnou recentemente. Uma amiga queridíssima, que teve 4 cânceres. Curou de um, passou um tempo, apareceu outro, no outro lugar, passou um tempo, apareceu outro, e no 4º ela desencarnou. Mas com muita dignidade. Foram 14 anos lutando contra o câncer. Com muita dignidade. E sabe o que é curioso a gente observar, acompanhando todo esse processo? A mudança das pessoas ao redor. Como é que as pessoas ao redor melhoravam? Sabe? O marido dela não era espírita, ele se considerava ateu, se tornou espírita acompanhando ela, olha que curioso, né? Virou um trabalhador até em reuniões mediúnicas, na seara de Jesus, e ela conseguiu fazer com que os filhos melhorassem, que os netos melhorassem, né? E desencarnou agora com o perispírito limpinho, segundo informações que nós recebemos em reuniões mediúnicas. O perispírito dela estava limpo, daquelas máculas que ela precisava fazer as correções com a doença. E ela estava sempre feliz, né? Sempre rindo, sempre recebendo a gente com carinho, com amor e trabalhando. Foi ao ponto dela sair de quimioterapia e trabalhar na reunião mediúnica. Incrível isso, né, gente? Você sai de uma quimioterapia com a reunião mediúnica trabalhar. E haja quem tentasse tirar isso da cabeça dela, né? Então, libertação do sofrimento. E também tem o transformação fora, né? Que é amar o próximo. Está lá na questão 886, que Allan Kardec faz aquela pergunta, né, muito usada nas palestras espíritas, que é a caridade como entende Jesus, né? Ele não pergunta o que é a caridade. Ele fez uma pergunta muito mais profunda. Como entende Jesus, que é o nosso guia, nosso modelo, a nossa referência, conforme nós já vimos, né? O nosso norte, nossa bússola. E aí os espíritos respondem para ele: ser benevolente com o próximo, indulgente com as imperfeições alheias e perdoar as ofensas.
Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. É curioso que na indulgência, por exemplo, os Espíritos dizem que de indulgência nós precisamos. O que é ser indulgente? Ser indulgente é você respeitar que a pessoa tem dificuldades. É você aceitar a pessoa como ela é. Benevolente é fazer o que o Centro Espírita faz, abraçar as pessoas. Não é só dar comida e roupa, abraçar. Vai atender alguém em alguma comunidade qualquer que está precisando de ajuda, chega lá, conversa com a pessoa. Não só entrega, não. Faz mais, que a gente chama de caridade moral, né? O Evangelho segundo o Espiritismo terá a caridade moral e a caridade material, né? Não é só a material, a moral também. E o perdão das ofensas, a gente tem que citar nosso Senhor Jesus Cristo, né? Está na cruz. Imagina a pessoa, essa posição aqui, ó, presa por cravos. Dizem que é nos pulsos, né? Porque aqui romperia a mão e a pessoa não... E quando ele vai perdendo as forças, vai afogando. Isso aqui vai sendo pressionado e vai afogando. Tem um livro, que eu esqueci o nome do autor, que chama A Crucificação Vista por um Cirurgião, um autor francês, que ele fez vários estudos na década de 60 sobre os efeitos da crucificação no corpo do ser humano. Usou até cadáver para fazer testes, né? Esse livro é muito bom. E ali ele coloca o tamanho do sofrimento que era, né? A cruz. E Jesus, ele fala uma frase fantástica. Foi uma das primeiras que ele falou na cruz, né? Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Olha que coisa linda isso, gente. A pessoa pregada numa cruz, passando dores terríveis. E não só dor física, dor moral também, né? Eu acho que as dores morais talvez seja até pior. E aí ele fala isso, perdoa-os. É curioso que ele não perdoou, né? Ele pediu ao Pai para perdoar, não é verdade? Já pararam para pensar nisso? Mas não é que ele não perdoou, ele não se sentiu ofendido, gente. Se a pessoa não se sente ofendida, ela precisa perdoar. Eu fiz uma palestra sobre perdão, e aí o rapaz que fechou a palestra depois, ele fez uma observação muito curiosa sobre o perdão, que eu passei até a usar depois dessa mesma palestra. Ele disse para mim o seguinte: olha, meu irmão, eu vi uma palestra de um determinado médium, eu não lembrava quem era, e você estava lá, né, nesse dia? E ele disse o seguinte, que esse médium falou que o perdão, você perdoar, você está tirando o peso da ofensa das suas costas. Então, quando você perdoa, você simplesmente não é se livrar daquela pessoa que te fez uma ofensa. É você tirar a ofensa das suas costas, aliviar o seu fardo. Né? E não é cortando a cruz nesse sentido. Muito pelo contrário, está superando a dificuldade. Né? Perdão das ofensas. E aí, meus irmãos, a gente vai lembrar de uma história muito bonita de Maria de Magdala, que está aqui nesse livro Boa Nova, Humberto de Campos, psicografia do Chico, lá na lição 20. Eu trouxe isso aqui para mostrar para vocês, isso aqui é a premissa do reino. Esse livro é da Amélia Rodrigues, psicografia do Divaldo. Eu trouxe por quê? Porque esses dois livros se completam na história de Maria de Magdala. É tão curioso que são dois espíritos diferentes, em épocas diferentes, com médios diferentes, que escreveram passagens de Maria de Magdala diferentes. E as passagens se encaixam de uma forma cronológica. Então, para quem quer estudar Maria de Magdala, pega esses dois livros. Aqui acho que é 17, se não me engano. 17, a Rede Viva de Magdala. Então, nesse livro aqui, conta a história de Maria. Ela era uma prostituta, como todos nós sabemos, né? E ela era muito rica, muito bonita. E ela era protegida pelos romanos, porque ela fez festas, né? E com outras mulheres também, e ganhava muito dinheiro com isso, ficou muito rica. Só que em determinado momento da vida dela, ela começou a sentir tédio dessa vida. Esses prazeres carnais e mais a questão do dinheiro, começou a entediar a vida de Maria de Magdala. E aí ela viu uma
conheceu Jesus, ela viu uma pregação de Jesus e ficou apaixonada pelos ensinamentos do Cristo. E aí ela procura primeiro, que está nesse livro aqui, ela procura na casa de um indivíduo chamado Simão, acho que é Éfeso a cidade, se não me engano. E lá ele estava recebendo uma porção de pessoas importantes, ele era um mercador, recebeu uma porção de pessoas importantes na casa dele, e recebeu Jesus também. E Maria entrou, casa dentro, e aí todo mundo ficou assustado, porque ela não tinha sido convidada para aquele momento, e ela começou a limpar os pés de Jesus, com unguento, com óleo, né? E Jesus deixou e foi embora. E depois ela procurou Jesus em Éfeso, na casa de Pedro. E lá Jesus explicou muitas coisas para ela, sobre a própria vida dela, né? Para que ela passasse pela porta estreita, que ela seguisse os ensinamentos do Cristo. Ela até questiona Jesus, um questionamento muito curioso, né? Parece que ela estava prevendo o que ia acontecer no futuro. Ela perguntou para Jesus, quando você se for, como é que nós vamos ficar? Aí ele fala, tenha fé, acredite, porque ele sabia que os apóstolos iam abandonar ela. E foi o que aconteceu. Quando os apóstolos foram sair para pregar a boa nova, eles não permitiram que ela fosse junta. E ela ficou então sozinha, voltou para Magdala. E lá ela sofreu a tentação de voltar para a vida que era dela, a vida antiga, né? Mulher muito bonita, muito desejada. Então fizeram de tudo para que ela voltasse. Ela resistiu. Isso é muito importante, gente. Ela resistiu às tentações. E não voltou para aquela vida antiga, de sofrimento, de dor, né, das coisas materiais. E aí ela ficou trabalhando para se sustentar, logicamente, até que em determinado momento na praia ela encontrou com um grupo de leprosos. E esse grupo de leprosos estavam procurando Jesus para serem curados. E ela deu a notícia que Jesus tinha sido crucificado. Aí tem uma decepção, né, natural. E aí ela começou a ficar com eles, ensinar os ensinamentos do Cristo para aquelas pessoas. E com isso ela levou para eles lenitivos que eles precisavam. Consolo. Levou paz para aquelas pessoas. Até que em determinado momento as autoridades da época expulsaram esses leprosos e levaram para Jerusalém, num ambiente chamado Vale dos Leprosos. E lá eles ficaram segregados naquele ambiente. E ela foi junto. E ficou cuidando deles lá. Fazendo as pregações, cuidando daquelas pessoas. Naturalmente ela adquiriu a lepra. Naturalmente. Eu estou usando o termo lepra, gente, porque para mim é mais fácil. Dizem que hoje que é uma palavra que não se usa e tal, mas eu faço questão de usar. Inclusive nos livros está escrito lepra. Com nota, né? Uma nota. Tal. É bacilo de Hanseníase, né? Que chama a doença, que é conhecida hoje. E aí ela adquiriu a doença, mas continuou lá com eles, ajudando. Sem revolta, sem nada. Até que chegou um momento, no finalzinho da vida dela, que ela percebeu que ela já ia perecer, ela quis voltar para Éfeso para encontrar Maria de Nazaré e João Evangelista e mais outros amigos, né? Então ela fez uma peregrinação de Jerusalém até Éfeso. Quando chegou em Éfeso, ela caiu, foi acolhida por uma família cristã, encontrou com Maria de Nazaré, com João Evangelista, com as outras pessoas queridas que ela queria reencontrar, e desencarnou. E aí, gente, acontece uma coisa linda depois disso. Ela é direcionada em espírito para uma praia, e Jesus estava lá, esperando ela. E ele fala, Maria, já passastes a porta estreita. Olha que bonito. Amastes muito, vem, eu te espero aqui. E abraçou ela e deu. Bonito isso, né? Maria de Magdala é um dos exemplos mais emblemáticos e mais perfeitos de mudança íntima. E mudança como ser humano. Temos outros, né? Saulo da Paulo de Tarso, né? Francisco de Assis. Bem que Francisco de Assis tem uma ressalva aí, né? Já era muito evoluído, né?
Então, assim, ele só seguiu o processo de vida dele. Aí tem mais quem? Tem Santo Agostinho, que a gente já citou, né? Tem muitos outros. Uma porção de anônimos também, né? No livro Lumiar Tcheco, do nosso irmão Conde Rochester, Vera Kijanoviskaya, a médium, conta a história de João Rus, que dizem que é uma das encarnações de Kardec anteriores, né? Que ele também passa por um processo bem parecido, né? Ele era, na Bavária, ele era professor universitário e começava a combater o papado, ele era católico, lógico, tinha 2 papas, né, na época, então ele combatia esse papado e tal, e na universidade ele conseguiu fazer também um processo de mudança bem importante. João Rus. Podem ler esse livro que é maravilhoso, tá? Do Rochester. Então, gente, para a gente poder concluir o nosso estudo, a gente fez uma conclusãozinha aqui, só para a gente fechar, né? A porta estreita simboliza o convite à transformação moral, incentivando o crescimento espiritual constante. Crescimento constante. Isso quer dizer que a gente não, diferente de Maria de Magdala, a gente muito provavelmente não vamos conseguir numa vida, né? Mas a gente pode conseguir em várias vidas, por que não? Por isso que existe a reencarnação. Esse processo de correções e de melhora como pessoa, né? E é constante. Progresso espiritual exige esforço pessoal combinado com fé. Sem fé também é difícil, né? Orientação espiritual para alcançar paz interior. Esse é o reino dos céus que Jesus prometeu para a gente. Você pode estar aqui na terra, mas está no céu. Você pode estar preso numa cadeia, mas você está no céu. Você já leu o livro Renúncia, do Emmanuel? Esse livro de psicografia do Chico, conta a história de Alcione. Alcione era um espírito muito elevado que pediu para voltar à terra, para poder cuidar de um grupo familiar dela, né? Que estavam para trás, retardatários. Foi permitido com uma ressalva, toma cuidado, que você já se livrou do processo encarnatório na Terra. Mas se você errar, você vai voltar para esse processo encarnatório. E ela aceitou o desafio e veio. E ela ficou numa cadeia, aprisionada no finalzinho da vida dela, até morrer, um lugar extremamente, palavra que se usa para isso, não era nada salutar. Um ambiente frio, úmido, né? Tinha animais, insalubre, exatamente essa palavra. Um ambiente totalmente insalubre. E sempre orando a Deus, sempre com fé no coração, ela estava no paraíso, ela estava nesse reino dos céus que Jesus prometeu para a gente. Ela não saiu do reino dos céus, pode-se dizer assim, né? Então, outro dia, outra dica também, livro da Renúncia, do Emmanuel. Seguir pela porta estreita leva a uma existência cheia de paz e evolução e progresso espiritual. Quanto a isso, não tem dúvida, tá? Quando a gente busca a porta estreita, a gente vai chegar nesse bem. Não quer dizer que a gente já vai passar por ela, não, mas só a busca já traz paz, né? Então é isso que eu queria passar para vocês. Eu faço um agradecimento à casa pela oportunidade. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho, porque eu aprendi muito. Cada vez que a gente vem aqui para falar alguma coisa, a gente aprende muito, né? Então, muito obrigado. Que Jesus abençoe cada um de vocês. Só pra aliviar
agradecendo, Senhor, os seus ensinamentos à luz da luz do Espírito. Nós pedimos, Mestre, que cada pessoa que aqui está possa levar para as suas casas cada diminutivo que pôde coletar aqui, e principalmente, Mestre, distribuir para os seus familiares. Nós pedimos, Senhor, para aquelas pessoas que tanto sofrem o frio, sofrem o isolamento, a fome, a sede, que a sua paz se faça em seus corações. Pedimos também por aqueles que estão dentro de suas próprias casas, Senhor, muitas vezes isolados em processos depressivos, que a sua paz se faça também em seus corações, que possam ser mansos nas orientações de seus amigos espirituais. Nós pedimos também, Senhor, pelo nosso planeta, que vive momentos de tanta dificuldade, muitas guerras, muita fome, muito sofrimento. Que a sua paz possa emanar para cada lugar, Senhor, onde há uma pessoa que sofre. E assim, Mestre, agradecido aos amigos espirituais dessa casa, que preparam tudo para que possamos estar aqui estudando. Agradecido a Ti, Senhor, e sobretudo a Deus, nosso Pai. Pedimos então permissão para que possamos encerrar a palestra da noite de hoje. Que assim seja.